todos, boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui. A gente hoje veio conversar sobre o assunto mais importante da vida. Hoje foi escolhido no livro Caminho, Verdade e Vida o assunto que a gente mais precisa conversar, a relação que a gente mais precisa discutir. Tem muitos momentos entre que um marido e uma mulher, um pai e um filho e uma mãe precisam conversar sobre a relação, porque é natural que essa relação vá se desgastando, vá se distorcendo e de vez em quando vão acumulando culpas, mágoas, sujeiras mesmo, e que a gente precisa botar o pingo nos is, trocar uma ideia, conversar um pouco. As mulheres gostam um pouco mais disso, né? Os homens somos meio mais difíceis para essa conversa. Pois hoje nós viemos conversar a nossa relação mais importante, a DR mais importante para as nossas vidas, né? DR é a sigla para discutir a relação. Nós também precisamos, se não discutir, refletir sobre a relação, fazer uma RR. Então, e qual é a relação mais importante da criatura? É a relação com Deus. Como tem estado essa nossa relação com Deus? Como é que a gente tem vivido a nossa relação com Deus? É muito interessante a gente pensar através da história, porque o ser humano mais primitivo, lá nas cavernas, já tinha essa intuição da existência de um mundo elevado, de um mundo espiritual, de um mundo superior. E nós fomos, através da história, nós mesmos, porque quem era o homem das cavernas? Quem era o homem das tribos? Quem era o homem primitivo? Senão, nós mesmos, que vimos evoluindo de acordo com a história, através das reencarnações. Então, quando a gente brinca falando que atirou pedra na cruz, não é só, devemos ter atirado mesmo, e não é só isso, não. Antes disso, a gente já teve diversas outras encarnações, inclusive mais primitivas, que vieram carreando para a gente até os dias de hoje, porque a história não para assim, não muda de uma hora para outra, né? E os seres humanos muito menos. Nós viemos trazendo para os dias de hoje as virtudes e os vícios das nossas relações com Deus. Qual é a primeira matriz? Qual é a primeira concepção de Deus que o homem teve? O homem identificava Deus com as forças da natureza, com o trovão, com a chuva, com o sol, especialmente. O sol, no pensamento primitivo, foi o símbolo mais forte que a humanidade identificava com Deus. Como a natureza tem os seus momentos de harmonia e de desarmonia, com as secas, as enchentes, a relação com Deus era basicamente uma relação de temor, de medo, porque uma comunidade, uma tribo que precisava de Deus para o plantio, para criar o gado, para sobreviver, quando as forças da natureza não eram favoráveis, é porque a sua relação com Deus estava ruim. E para melhorar a relação com Deus, todos nós aqui, já devemos ter um longo histórico de sacrifícios mesmo. A gente matava não só animais, não só oferecia frutos, mas a gente matava seres humanos. E como o homem sempre era a figura dominante das sociedades, mesmo as mais antigas, por coincidência, os sacrifícios humanos eram sempre de crianças e mulheres, né? Porque a gente sempre tem a nossa conveniência, e era assim que as coisas faziam. Muito bem. Acreditava-se que sacrificando a Deus ia aplacar a sua ira, e assim a gente conseguiria ter um bom regime de chuvas, uma boa colheita, uma vida favorável. Até hoje, para vocês verem como esse período, que é bem longínquo na história da humanidade, não acabou dentro de nós,
Muitos de nós falam com orgulho: eu sou uma pessoa temente a Deus. Parece que ser temente a Deus é uma virtude. Puxa, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Ou seja, ter a relação nossa com Deus balizada, intermediada pelo sentimento do medo é uma coisa positiva. É só a gente imaginar que os nossos filhos, em algum momento crítico, olhem para o fundo dos nossos olhos e falem assim: pai, mãe, eu tenho medo de você. A minha relação com você sempre foi intermediada, sempre foi baseada no medo. Você gostaria de ouvir isso do seu filho? E nós até hoje ainda achamos que é uma boa relação nossa com Deus, a relação baseada no medo. Fala com orgulho, fala-se com muito orgulho: eu sou uma pessoa temente a Deus. Ou seja, lá aquela relação mais primitiva de Deus ainda está presente nos dias de hoje. Aonde? Dentro de nós. Mas nós evoluímos na nossa relação com Deus também. Até nesse tempo em que se pensava a relação com Deus de acordo com as forças da natureza, a base nem era com um Deus só, era com vários, porque as forças da natureza são várias, e você tinha o politeísmo na Terra, que é a grande quantidade de deuses. Foi Israel o primeiro país, a primeira cultura que conseguiu trazer a ideia popularmente para toda a sociedade do Deus único. Foi com Moisés e com os profetas que houve a ideia de que não haveria essa multiplicidade de deuses, que seria uma blasfêmia considerar Deus como uma grande quantidade de forças, que inclusive quando você vê a mitologia de países como a Grécia, por exemplo, os deuses lutavam entre si, disputavam mulheres, disputavam situações, tinham conflitos entre si. É impressionante como nós conseguimos criar, já que a gente não consegue ser a imagem e semelhança de Deus, a gente fez deuses a imagem e semelhança nossa. Pois o judaísmo teve essa grande contribuição para a humanidade de trazer a concepção do Deus único, e que é realmente uma grande evolução para a humanidade, não só por se concentrar numa figura única todos os poderes do mundo espiritual, na figura do Deus único, mas também por substituir a ideia do temor pela ideia da justiça. A justiça é uma palavra muito usada no Velho Testamento, e o judaísmo veio trazer essa ideia da justiça, ou seja, você não se ajusta a Deus, você não está harmônico com Deus fazendo sacrifícios, fazendo oferendas, matando carneiros, ovelhas, bois. A partir de Moisés, a partir da contribuição do Deus único, uma outra forma de se harmonizar com Deus surgiu na terra. A forma dos 10 mandamentos, ou seja, é com as suas ações e não com os seus sacrifícios que você se harmoniza com Deus. Isso foi uma grande revolução, porque é um grande progresso, concorda? Você vai falar: mas tem muita gente que ainda hoje faz sacrifícios para tentar ficar de bem com Deus. Mas é isso que eu estou falando para vocês. A história não acaba com as etapas. Essas concepções de Deus, do temor, da harmonização através dos sacrifícios animais mesmo, ainda acontece hoje. Nos piores rituais de magia negra, de vez em quando aparecem denúncias assim, existem sacrifícios humanos ainda hoje na Terra. A gente pensa que não, mas de vez em quando explode um escândalo, escândalos terríveis, que mostram que nós mudamos, e os nossos tablets e computadores e internets não mudaram dentro da gente. Mas depois
desse pensamento, primeiro do temor, depois da justiça. E justiça no Velho Testamento não é essa justiça como a gente pensa hoje. Justiça é o estado em que a criatura está ajustada, justificada. Quando a gente pensa em justificação de texto, a gente pensa exatamente em fazer as duas margens retas. É estar reto, estar justo com Deus. O homem justo do Velho Testamento não é um homem que sabe tomar decisões e sabe ver quem é o culpado e quem é o inocente. Justo do Velho Testamento é aquele homem que está harmonizado, ajustado com as leis de Deus. Cumpre então os 10 mandamentos. Mas houve um outro salto e uma outra revolução na nossa relação com Deus. Houve um ser que veio à Terra e que foi o primeiro a chamar Deus de Pai. E isso parece que não, para nós hoje está comum, que isso é uma coisa natural. A gente fala Pai Nosso como se fosse uma coisa, como se fosse sempre assim. Mas chamar Deus de Pai é uma grande transformação que sequer foi entendida pela gente ainda. Por quê? Porque quando você tem uma relação com Deus a partir da ideia de Pai, você traz um outro sentimento. Já não é mais aquele sentimento do temor, já não é mais aquele sentimento da justiça, passa a ser um outro sentimento. A relação com o Pai já não é mais daqueles tementes a Deus, já não é mais nem dos servos. Quanta gente também se orgulha de falar que é um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Ora, o servidor se relaciona com o seu patrão baseado em que ideia? O que liga o servidor, o empregado, com o patrão? É o salário. É o dinheiro, é o interesse. Tem muita gente ainda que se relaciona com o mundo espiritual baseado no interesse? Não toma lá da cá numa negociação? Eu sempre me lembro do Santo Antônio virado de cabeça para baixo no copo de pinga. Não tinha? Pra quê? Pra quê? Não era não. Santo Antônio era para casar. Santo Antônio era para casar. Não. Fazia também para ganhar dinheiro. Também para ganhar dinheiro. Para casar. Ou seja, de alguma forma, aquele politeísmo da relação com Deus baseado nas forças da natureza, ele está presente ainda hoje. Porque Deus, quando a gente pensa em casar, tem um Deus, tem um semideus que está ligado a ele. Depois, quando a gente pensa em causas rápidas, resolver coisas rápidas, tem um outro Deus. Ajuda aí. Daí quando você pensa em... Quando tem problema da vista, tem uma outra santa que é boa para eles. É Santa Clara. E quando tem... Santa Luzia, Santa Clara. Tudo tem um santo expedita para as causas impossíveis e não sei o que, e para tudo volta o politeísmo do mesmo jeito, e o politeísmo baseado em sacrifícios. Se não é o sacrifício do boi, do carneiro, da ave, mas é o sacrifício do toma lá da cá. Às vezes se acha que subir o Monte Serra de joelho vai fazer você ficar de bem com Deus. Olha que coisa importante. O que Deus mais quer em você é que você suba ao Monte Serra de joelho. É ridículo como ainda sobrevivem hoje as ideias mais primitivas da nossa relação com Deus. Mas na hora do aperto, gente, na hora do aperto, as pessoas mais intelectualizadas, mais racionais, nós estamos rindo bastante dessas coisas. Fala a verdade. Ih, tô ficando pra titia. Se o Santo Antônio resolver, taca-lhe pinga, taca-lhe vai, não sai, de cabeça para baixo, fica lá. E o pãozinho, e faz não sei o quê. Gente, a gente está acostumado com isso. E isso não é atacar
religiosidade de ninguém, é a gente discutir como está acontecendo a nossa relação com Deus. Porque a relação do temor, a relação do interesse, do toma lá da cá, é uma relação muito complicada. Muitos de nós só lembramos de Deus quando tem uma doença, quando tem um problema maior. Eu até imagino Deus falando assim: ué, fazia tanto tempo, o que houve? É que nem aquela filha que chega pra mãe: mãezinha querida, meu amor. Ela olha quanto? Porque o interesse ainda prevalece muito. Se você está se identificando com essas coisas, não é aqui, nós não viemos nenhum momento para dar de dedo em ninguém. Por quê? Se você está entendendo o que eu estou falando que todos nós na história da humanidade passamos por todas essas fases, e todos nós trazemos ainda dentro de nós esses modos, essas maneiras de se relacionar com Deus. Não é uma questão de dar de dedo para ninguém, é uma questão de reconhecer e perceber isso dentro da gente atuando, e o convite da transformação. Qual foi o convite da transformação? Esse convite do Pai Nosso. Quem foi que fez para a gente? Quem chamou Deus de Pai, de Paizinho? Que convite é esse? Qual é o sentimento que relaciona duas criaturas quando uma se coloca como filho e outra como pai? Jesus Cristo veio para a humanidade como um sol, trazendo para a gente um novo estágio de relação com Deus. E essa relação é extremamente importante. Qual é a base da relação do pai com o filho e do filho com o pai? Qual é o elo que liga? Qual é a proposição que está pelo simples chamar e sentir Deus como um pai? Qual é? Todos nós sabemos, não precisa ninguém falar para a gente. É um novo convite, é uma nova relação. Se sobrevivem esses paradigmas, esses pontos de vista, esses hábitos, esses rituais ainda na nossa sociedade, dentro da gente, a gente só precisa perceber que eles estão ali. Perceber quando eles começarem a influenciar. Opa! Estão precisando que chova, tem que fazer um ritual, uma novena. Se duvidar, ainda deve ter uns xamãs aí que ainda vão fazer uma dançazinha, né? Para ver se chove. E a gente vai o tempo todo percebendo que existe isso. A gente precisa atuar, viver e perceber. E aqui a gente só está dando elementos, recolhendo elementos que nós já conhecemos da história, para você falar: ah, eu tenho isso também. E não é tem isso também para se punir, é tem isso para perceber que tem e para ouvir o convite de Jesus e pensar: será que tem uma transformação no meio disso? Quando essa passagem que hoje nós fomos escolhidos do Caminho, Verdade e Vida, ela vem falar a respeito disso. Ela vem falar que é uma grande transformação você deixar de trabalhar pelo temor, para trabalhar pela justiça e para trabalhar pelo amor. É uma grande transformação. Ele fala assim, Paulo fala assim: os servos, eles ficam um tempo na casa do patrão, na casa do pai. Ficam um tempo e saem. Se não tem dinheiro, eles vão embora. Quantas pessoas você não conhece que trocaram de mal com Deus porque as coisas não estão acontecendo bem como Ele quer? Quantos de nós já não nos afastamos pensando assim: ah, eu faço tal ritual, faço tal ritual e não consigo as coisas, então Deus não me ouve. Aqui, quando Jesus falou assim: pedi e obtereis, é falsa propaganda. Vamos no Procon. Quem nunca fez uma oração por uma mega sena acumulada e não conseguiu? A gente faz emprego,
uma pessoa bonita ou que você está mais interessado, a gente faz orações pelas coisas imediatas. Vai ter decisão de campeonato. Você vê no gramado, goleiro de um lado e goleiro do outro, ajoelhado debaixo da trave rezando. E aí você imagina Deus lá em cima. Ai, meu Deus, para quê? Como é que eu vou resolver isso? Nós somos interesseiros, a gente ainda está no toma lá da cá. E é importante reconhecer isso. Vamos reconhecer isso. Só que também é importante entender a proposta em profundidade que Jesus nos trouxe. Quando a gente se abre para uma nova relação com Deus, através do amor, é uma grande transformação que pode acontecer na vida da gente. Porque nós mesmos, Deus é o grande modelo para a gente, é a relação mais importante, porque Ele é um modelo que permeia todas as outras nossas relações. Ele não é só mais importante porque Ele está hierarquicamente acima. Você imagina o organograma do mundo, Deus está lá em cima, então essa é a relação mais importante. Não é nem isso. A relação com Deus, ela permeia todas as outras relações, porque a relação entre dois seres, ela pode se dar na superfície. É um homem com uma mulher, é uma pessoa rica com uma pessoa pobre. No nível dos interesses, você tem a superficialidade das pessoas se relacionando ego com ego. Mas tem uma outra relação entre dois seres humanos, entre o ser humano com ele mesmo, que ultrapassa as conveniências, ultrapassa a superfície para ir na profundidade. Quem é você na profundidade? A filosofia pergunta há muito tempo: quem sou eu? Na profundidade, tirando todas as máscaras, fazendo esse exercício que o Espiritismo te convida a fazer. Porque o Espiritismo fala pra gente: você não é homem. Não é para brigar não, calma gente. Você não é homem, você não é mulher, você não é rico, você não é pobre, você não é branco. Você está. Nessa encarnação você está tudo isso, ou alguma variação disso. Negro, mulher. Nós não somos brasileiros, você não é brasileiro. Isso tudo que orgulha você, isso tudo que faz você achar a sua identidade, tudo isso são contingências de momento. Tirando toda essa aparência que a gente se agarra tanto nela, por causa dela a gente disputa nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, a gente faz guerras, porque eu sou brasileiro, você é argentino. Massacramos o Paraguai por uma questão de fronteira, massacramos a pessoa de um time diferente, falamos mal do sexo oposto, ou não? Falamos mal das outras famílias, disputamos por tudo, e tudo isso é bobagem, tudo isso é superficialidade, tudo isso é contingência. Eu sou hétero, a pessoa é gay. Gente, são questões de momento, são roupas que você está usando, e você está brigando por roupas, por superficialidade. Mas na essência, quem somos nós na essência? Se você já conhece, vou relembrar um cumprimento muito gostoso, muito profundo que a gente importa da Índia. Quando você faz yoga, você faz esse cumprimento, que é aquele namastê. E esse namastê é um cumprimento maravilhoso que fala assim: Deus em mim reconhece e ama o Deus que mora em você. Será que a gente tem Deus perto da gente? Alguém acha que é Deus? Quem acha que é Deus, levanta a mão. Olha só. O resto não acha que é Deus? Jesus falou que a gente é Deus. Quem é cristão aqui? Se a gente é cristão, a gente acredita que Jesus falou? Você é Deus ou não é? Somos Deus. Nós somos deuses. Eu sei, nós não estamos deuses. Tá bem difícil de olhar pra gente e falar: tem Deus aí. Mas nós somos deuses.
Quando Jesus falou isso para a gente, Ele não estava olhando para a aparência da gente. É como uma mãe que vê um bebezinho e fala assim: ali vai ter um grande trabalhador, ali vai ter um grande pai de família. Como um lavrador que vê um punhado de semente de milho e olha para aquilo e já vê um milharal. Foi assim, foi com esse olhar de amor, de educador, que Jesus olhou para a gente e falou: vós sois deuses. Nós temos Deus dentro da gente. E Deus é o quê? A melhor definição de Deus. Deus é muito complexo para ser definido, mas João, na sua carta, falou: Deus é amor. Então, quando você consegue se juntar com outra pessoa e consegue, você chama de amor, eu sei que a gente chama de amor quase tudo, né? Eu tenho amor ao Corinthians, eu tenho amor ao quê? A gente tem amor a qualquer coisa que a gente gosta. Eu amo ir ao shopping. Eu bato em você por amor. A gente deturpa tudo, e a palavra amor também. Mas se você conseguir tirar as sujeiras que nós colocamos no amor, o que vai sobrar? Qual é esse amor, então, que nós estamos destinados a ser um dia? Porque você só vai ser Deus quando você amar profundamente. E o nosso maior modelo de amor, claro, é Jesus Cristo. O amor sem fronteiras, haverá um só rebanho e um só pastor. E tem igreja que traduz isso assim: só quem for da minha igreja vai ter salvação. Como é que é? Jesus falou: haverá um só rebanho e um só pastor. E aí as pessoas ficam fazendo fronteiras e guerreando umas com as outras. De uma vez por todas, nós precisamos sair da matriz da violência, da matriz da separação, da matriz do orgulho, e fazer uma relação de amor. Porque quando você tiver uma relação de amor com Deus, que é esse o grande convite de Jesus Cristo, você vai ter, a partir desse padrão, com condições de ter uma relação de amor com quem? Com o Deus que mora dentro de todas as criaturas humanas. Vai ter uma relação de amor com a natureza, com os animais, com os corintianos, com as mulheres. O homem tem alguma coisa a aprender com a mulher? A mulher tem alguma coisa a aprender com os jovens? Os idosos têm alguma coisa a aprender com as gerações mais novas? Será que como seria a terra se a gente conseguisse perceber Deus e perceber em consequência o próximo, e perceber dentro da gente mesmo uma essência de amor? Como seria a terra? Judeus e palestinos. Como seria a terra se a gente conseguisse, como seria um casamento se a gente conseguisse ter uma relação realmente de amor? Ai, filha, você vai casar com esse pé rapado? Você vai casar com um negro? Você vai casar com esse cara que você vai casar é meio afeminado. A gente já fica com medo. Nós estamos sempre nos relacionando com a superficialidade da vida, com a superficialidade das pessoas. Mas o grande convite de Jesus continua em aberto. Nós nos relacionarmos com Deus que habita dentro de cada um. Nós nos relacionarmos com amor. E não o amor de conveniência, o amor disso ou daquilo. Carlos Drummond de Andrade teve um momento muito feliz quando ele fez uma poesia e que se transformou num livro chamado Amar, Verbo Intransitivo. Eu não amo isso ou aquilo, eu não amo futebol, eu não amo iPad, eu não amo ver novela. Eu amo. Amar é um estado de espírito. Eu não amo os meus filhos. No momento que você fala assim, eu amo os meus filhos, dá a entender que os outros filhos dos outros. Tinha um ditado antigo que falava assim: cuide das suas cabras porque meus bodes estão sordos. A gente ama um amor de cerquinha, um amor até ali. Por quem você ora? Faça essa investigação. Por quantas pessoas você reza nas suas orações?
10? 15? 20? Bacana! O que é isso perto de 7 bilhões de pessoas? A diferença que tem entre o seu amor e o amor do Cristo está quantificada aí. É a diferença de 20 para 7 bilhões. Não, é um pouco mais, porque os mensageiros nos dizem que na Terra estão afetos ao planeta Terra, não só os 7 bilhões encarnados, como outros 14, 15 bilhões de espíritos. Ou seja, são 22 bilhões de almas afetas ao planeta Terra. Você reza por 20? Essa é a diferença entre você e Jesus. Quando a gente reza por um parente, quando a gente reza por um amor, eles são convites para você se relacionar, são portais. Um amor teu é um portal para você abrir o seu coração e pensar todas as outras pessoas naquela condição. Você veio aqui para rezar por um sobrinho drogadito. Por que você só veio rezar por ele? Tem mais drogadito em São Vicente, na Praia Grande, no Brasil, no mundo? Por que você não usa essa sua vivência intensa de ter na família uma pessoa envolvida com drogas para falar assim: Deus ajuda todas as pessoas que estão nessa escravidão, nesse suicídio? Você está rezando por um idoso? Por que rezar só por um idoso? E todos os outros, meu Deus? Cada amor seu é um convite para ampliar, para amar camadas generosas da humanidade. Pense assim. E aí você vai ter, nas 20 pessoas que mais lhe interessam, que mais você ama, portais, passagens, convites para ampliação desse amor, para amar cada vez mais amplo e cada vez mais sem fronteiras. Esse exercício, feito diariamente nas orações, na nossa imaginação, olhando todas as pessoas e vendo beleza nelas, é um exercício de ampliação da alma. Outro dia eu vi no Facebook, alguém postou uma foto de Hitler, pequenininho, bebezinho. Se não colocassem que era Hitler, todo mundo ia falar: que gracinha. Se eu achasse ele, eu levava para casa. Adolf Hitler foi um bebê adorável, lindo. Todos nós temos na nossa essência um ser de luz. Se a gente deixar as aparências e conseguir encontrar o Deus que mora dentro das pessoas, a gente vai ser capaz de amar a si mesmo e amar ao outro como a gente ama a Deus. Obrigado, gente.